estamos felizes com a sua presença para falar sobre esse tema. Aliás, tema que a gente fala muito aqui. Eu queria, Carol, Verdade. me permita, antes de você começar esse bate-papo com Gabi está aqui também convidando pessoas. Mandando meus aviãozinhos. Eu Já queria mandei um monte. Pois é. Eu queria aqui só 2 minutinhos para dar uma pequena explicação, tá? Porque acaba que muita gente, por direct, por WhatsApp, pessoas conhecidas, tem me perguntado assim, cada vez mais o projeto Saúde de Verdade, que é essa plataforma multifacetada que nós estamos há mais de um ano criando. Você participou já de um programa de rádio lá em outubro. Eu até compartilhei de novo hoje aqui. Em breve, queremos você de volta lá na Jaguara. Vamos! O projeto Saúde de Verdade, ele foi tomando uma forma, foi tomando uma consistência e hoje ele conta, além do programa da rádio, esse espaço religioso aqui da live no Instagram, ele tem uma página no Facebook, tem um blog Ronald Fidelis, tem um canal no YouTube, virou uma mentoria em saúde. E muita gente pergunta assim, mas, doutor Ronald, e o que é que um médico cirurgião vascular, né, está fazendo ao falar sobre sono de qualidade, ao falar sobre alimentação, sobre exercício físico? Da onde vem, assim, aonde que a medicina atua nisso aí? E aí, pessoal, eu queria dar uma explicação aqui do espírito e por que tem tudo a ver estarmos aqui hoje com uma nutricionista, como já estivemos aqui com uma educadora física, como tivemos aqui recentemente com a psicóloga, né? Na verdade, a visão tradicional do médico é aquele profissional que ele está pronto para quando a doença acontece. E muitos médicos, infelizmente, acham que não fazem um esforço muito grande para falar sobre o antes da doença acontecer. Né? É como se existisse um caminho que leva a um precipício. É isso que eu explico lá dentro da nossa mentoria. E o médico, ele está habituado a ser aquela pessoa, aquele super-herói, enfim, se sente assim, mas não é o caso, que vai salvar a pessoa depois que ela já está caindo no precipício. E o precipício é o processo de adoecimento. Entretanto, antes da pessoa cair nesse precipício, ela vem andando nesse caminho errado há muito tempo. E se alguém puder avisar essa pessoa lá na curva, lá atrás, esse caminho aqui, se você seguir, você vai cair numa ribanceira. É melhor você pegar o próximo desvio à direita. Então, esse papel é um papel muito forte, muito intenso da nutrição. E aqui nós não falamos de performance. Nada contra barriga tanquinho, nada contra hipertrofia, mas não é nossa pegada. A pegada do saúde de verdade é saúde. Tá? Enfim, então, avisar as pessoas antes de chegar próximo do precipício, de que aquele caminho, se seguido com má alimentação, com mau hábito de sono, com sedentarismo, vai dar invariavelmente no precipício, é sim o papel também do médico. Então, pessoal, Dr. Ronald não virou ortomolecular, nem medicina integrativa. Nada contra também, sem preconceitos, entendeu? Mas eu continuo sendo um médico tradicional. Eu atuo mais do que na clínica, em cirurgias. Só que eu acho que sim, é meu papel sinalizar para a importância da nutrição, para a importância da psicologia, para a importância do exercício físico. E esse é o espírito do Saúde de Verdade. E levar informação a mais pessoas, né? Usar esses canais assim como autoridade médica para dizer, olha, não espere adoecer, né? Você pode fazer muito pela sua saúde, você pode ser protagonista dela
nos principais pilares que direciona para uma saúde verdadeira. Por isso que a gente fala tanto de sono, de alimento e de exercício físico. E que está na mão de cada um, né? Mas isso tudo é o quê, amiga? É comportamento. E é isso que a gente vai falar hoje, né? As pessoas têm a informação, mas às vezes têm dificuldade de mudar, de virar algumas chaves e o comportamento continua o mesmo. Aí eu fiquei super... Falei, poxa, que maravilha você pensar que a nutrição hoje pensa um pouco nesse lado, né? Ao ponto de ter hoje um nome dito para ela, que é a nutrição comportamental. Então, assim, explica pra gente, você que... E só um parêntese, quem trouxe para mim, pelo menos, esse termo foi a Carol. Em alguma live recente aqui, acho que foi até com a Dami, não sei, com a Damiriane, enfim, você falando de comportamento na psicologia, dos hábitos. Aí você colocou no comentário, digo, por que é isso, né? Me agradou a ideia, aí fomos estudar um pouquinho, mas está aqui, Carol, presente. Vou falar um pouquinho da história também, mas esse assunto já está em alta desde 99, então tem mais ou menos uns 20 anos, 21 anos aí. E para a gente parece tão novo, né? Mas a gente vai bater um papo bastante legal aqui. E só fazendo uma ressalva, eu gosto muito quando o Dr. Ronald fala que ele é um médico tradicional. Eu adoro. Porque eu costumo dizer que eu sou uma nutri tradicional também. Não sou uma nutri modinha. Porque eu acho que moda, ela vai e volta. Então, e saúde... Então, saúde não dá para brincar, para ser vai e volta, entendeu? Então, saúde tem que ser uma coisa permanente, tem que ser hábitos sustentáveis, né? Então, assim, eu gosto de ser a nutri raiz, né? Tem alguns pacientes meus aqui que sabem, me conhecem, né? Chega no consultório, às vezes perguntando, porque eu quero determinada dieta, determinada estratégia, já chega falando o nome, porque hoje o que mais tem é nome, né? Eu falo, calma, não é por aí, vamos conversar. Me esclarece o que é que você está desejando para você achar que essa estratégia é a melhor para você. Então é por aí. Então eu gosto muito desse termo, né, de médico nutri tradicional, né? Você sabe que tem uma analogia que eu gosto de fazer. Sempre gostei, sempre achei que a comunicação é algo fundamental no cuidado, né, na saúde. Ó, a sua luz melhorou bastante agora. O que é que houve? Não sei. Tá variando, eu tô percebendo. Foi um assunto que clareou aqui a tela. Isso. Mas eu sempre usei, Carol, no meu consultório, a história daquele filme, um filme famoso chamado Karate Kid, onde o aluno ele chega para o professor e ele quer aprender, lá no caso do filme, é a arte marcial do Kung Fu. Só que o Daniel San, ele, além de vontade de aprender, ele acha que ele sabe como aprender. E o filme todo é o professor convencendo o Daniel San que, peraí, quem sabe o caminho sou eu, professor. Então, às vezes, o aluno, como paciente, até pode ter um desejo que ele não... Só que ele não sabe bem o que é o melhor para ele ou o mais seguro. Né? E, às vezes, esses nomes que você falou aí, todos eles são nomes que se referem a atalhos. Vou falar dos gatilhos. Bom, pois é, se atalho fosse bom, viraria caminho, né? Se tem caminho, é porque o caminho é o que é mais confiável. Pode não ser o mais rápido, mas é o mais confiável, é o mais sólido e o melhor. Mas, enfim, vamos lá. E, pois é. Então, a moda não dá, porque a moda a gente não sustenta, né? Tem que exatamente. ser algo que encaixe e que torne a sua rotina diferente, que te bote para pensar nesse aspecto, né? E a nutrição parou para pensar nisso, então ela parou. Que isso era importante e que comportamento... Ele definia as condutas do pós. Você fala, mas se a pessoa não faz, não tem sentido. Então, teria que ir mais a fundo nesse aspecto, né? Então, mas, assim, aí, então, fala sobre vamos lá. essa história, essa origem pra gente. Vamos e, pessoal, lá. Quem quiser comentar, perguntar, vai mandando aqui. Ó, entrou um monte de querida aqui, ó. Não quer atrasado, viu, Amanda? Você tá sempre bem-vinda em todo momento. Ai, muita gente legal. Ó, Nutri Linda.
Um monte de fã seu aqui também, viu, Carol? Mandem aviãozinho, viu, que dá tempo, aviãozinho, ó, aqui embaixo para todo mundo que vocês acham que merece ouvir o que Carol vai dizer agora, que é super importante. Pode falar, Carol, conta. Eu tô meio presa nos comentários aqui, mas aí você vai me atualizando, viu, Gabi? Vou. Relaxa, eu vou mandar. Então, vamos lá. O que é a nutrição comportamental, né? A nutrição comportamental tem uma base científica, ao contrário de que muitos pensam que é uma ciência empírica. Não é empírico, tá? Então, é uma base científica que trabalha, né, e defende que os aspectos fisiológicos, sociais, culturais e emocionais devem ser trabalhados em conjunto para que, assim, seja promovida uma mudança de comportamento alimentar efetiva e sustentável. Mas aí, quando a gente fala de mudança de comportamento, né? O que é o comportamento? O comportamento nada mais é do que a ação que a gente tem diante do social, diante do meio que a gente está, né? E o comportamento tem alguns influenciadores, tá? Então, o primeiro deles são os gatilhos. Então, quais são os gatilhos que influenciam o nosso comportamento? Pode ser as emoções, quando a gente está estressado, quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, né? Então, tem algumas emoções que servem como gatilho para a gente ter um comportamento diante de alguma situação, inclusive diante de uma alimentação, de uma escolha alimentar. Então, temos os gatilhos, temos os antecedentes. Antecedentes é muito interessante, gente. Por quê? Tem um antecedente familiar. As coisas que foram enraizadas na nossa vida desde a primeira infância, né? Desde a introdução alimentar. E que muita gente confunde com genética. Verdade. Mas é porque isso é genético. Nem sempre. Às vezes. Mas vamos lá. Você come a mesma coisa que todo mundo na sua casa come. Pois é. Então vamos lá. Então tem antecedentes que são familiares, que são culturais, às vezes são crenças. Quem nunca ouviu falar alguma crença familiar que não pode misturar determinados alimentos, tipo manga com leite, não pode, né? Lá em casa tem uma cultura que não pode comer carambola, porque se soluçar depois é morte certa. Então são coisas que a gente vai introduzindo no nosso comportamento alimentar e que nos diferencia das demais pessoas, mostrando o comportamento dela para fazer uma prescrição segura, uma prescrição sustentável, porque um planejamento alimentar bom é aquele que consegue ser seguido, e não aquele que está devidamente, totalmente calculadinho em macronutrientes e micronutrientes. Não. Talvez ela nutricionalmente está perfeitamente calculada, mas ela não se aplica à sua rotina, né? Então aí não é algo que vai valer a pena. Então tem crenças aí, alguém comentou, crenças limitantes. Falou, exatamente. Bloqueia, né? Bloqueia. E aí eu falei de gatilho, falei de antecedente e tem também motivadores. Os motivadores são legais. Então assim, é a imagem corporal, às vezes é um motivador de uma mudança de comportamento. Às vezes é um objetivo de entrar em um vestido ou de ir para uma festa, que são temporários e modificáveis. Sim. Às vezes são exames bioquímicos alterados que faz você correr atrás de um médico, de um nutricionista para tomar novas providências, né? Às vezes pode ser a gestação, ao você perceber que você está sendo responsável pela geração de um ser, aí você procura se alimentar melhor, procura manter hábitos mais saudáveis, né? Então, assim, são várias. Né? Pois é. Eu não sei quem está passando por isso agora. Pois é. Pois é. Então, assim, são vários fatores que motivam o comportamento. Aí, assim, a primeira definição, né, foi feita por uma atual professora da USP. A primeira definição de comportamento alimentar foi feita em 99. Né? Eu vou ler aqui para vocês. O comportamento alimentar, ele pode ser compreendido como ações relacionadas ao comer. Por quê, como, com quem. Conectados também aos pensamentos e sentimentos sobre a comida e o comer. Então, é uma relação que você estabelece entre o agir
E o pensamento, e o sentimento, e o momento, e a convivência, quem está te acompanhando. Aí eu vou trazer algo polêmico aqui, Opa, né? Tem adoro, pessoas adoro que falam polêmica. assim, eu não tomo café da manhã, não gosto. Mas esse não gostar vem de onde? É uma cultura da sua família que não tomava café da manhã antes de sair de casa? De fato, o seu organismo não necessita desse café da manhã, você fica bem sem tomar seu café da manhã? Ou você não se programa para tomar café da manhã e compensa essa falta do café da manhã na sua próxima refeição? Então, Perfeito. olha o tanto de comportamento que a gente pode estar refletindo, Perfeito. né? É Aí, interessante, assim, é isso que você falou, é interessante que antes da gente olhar o que vai comer, é todo esse pensamento que circula, que roda, de pensamento se você se programou, se não se programou, se você tem tempo de sentar, se você vai sentar sozinho, se você vai sentar com alguém, aonde você vai sentar, tudo isso tem uma conexão tudo, total com o ato em si. tudo. Tem uma pessoinha aí falando, vixe, me identifiquei, é a minha irmã, gente. Nós, Pois todos é, nós somos mais parecidos Que a uns com gente os pensa. outros do que gostaríamos. pois Então, é. todo mundo se identifica um pouco com esses assuntos, viu? Então, assim, ela é uma das que fala que não gosta de tomar café da manhã, mas se ela está em um momento social e o café já está posto à mesa, ela gosta de sentar para fazer uma social, entendeu? Então, às vezes, não é um comportamento, não é algo que você tem intrínseco de não gostar de tomar café da manhã. Às vezes é falta de programação mesmo. Aí ela confessou, ó, é falta de programação. Aí eu vou dar Quero outro ouvir um pouco exemplo. mais. Vou dar outro exemplo bacana, que inclusive uma das lives aí, que eu sempre tô ligada no instante 2021, 2022 agora, né? Virou ano. Virou o ano, 2022, é que Gabi, o Dr. Ronald, falou sobre essa questão da obrigatoriedade de estar se alimentando de 3 em 3 horas. Eu não gosto de padronizar. Ah, tem que comer de 3 em 3 horas, ou então não é necessário. Depende. Cada metabolismo é único, cada corpo é único, certo? Cada Aí, por rotina é única, exemplo, né? isso. Aí tem pessoas que falam assim, eu não sinto falta do lanche. Eu não quero lanche no meu plano alimentar, eu não faço lanche. Mas, se uma amiga chamar você para tomar um café no meio da tarde, no meio da manhã, o lanche já é bem-vindo, não é? E E se isso acontece com com frequência, rotina. se é uma amiga do Tão trabalho, querida. que todo dia 10 horas e 16 horas, usa até como um break. Ó. Na Pois verdade, é. a deixa é a necessidade de parar um pouquinho ali, né, de descansar um pouco, aí se encaixa o café e nunca é só o café, né? Tem um Isso. Aí bolinho, tem um vem um biscoitinho. biscoito, um bolo. Isso. Então, quem já não gostava, não sinto falta do lanche. Mas quando vai sentar com uma amiga, menina, é lanche que vem, viu? É Um monte de lanche, gente é se escolha. identificando, viu? Um monte de gente se identificando com essa história. E aqui, ó, falando justamente isso. Muitas vezes o que define o ato é a companhia. É você ter alguém, tudo pode mudar. Então, uma refeição que não ia nem existir, ela passa a ser um banquete se a companhia é boa, por uma questão de comunhão. Ela está colocando aqui a comunhão do Isso, encontro. Então, todos esses aspectos têm isso. que ser também colocados na balança na hora de equilibrar essa conta. Pois é.